Bom dia, prezados estudantes do Colégio Educa Ângulo Piraju. Hoje nós vamos falar sobre classificação da matéria em substâncias e misturas. Vocês já estudaram e já sabem um pouquinho sobre o que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria é formada por átomos. E hoje nós vamos falar então quando nós temos uma substância pura. Ela pode ser simples se ela for formada somente por um único tipo de elemento químico. Exemplo, O2, N2, Cl2, P4. Só tem um único tipo de elemento químico, não importa a sua atomicidade. S8, né, que é a molécula do enxofre, tá bom? Mas ela também pode ser considerada substância pura se ela for composta, formada por dois ou mais elementos, como é o caso da água destilada, somente H2O. Sal de cozinha pura, NaCl. Né? Ácido sulfúrico, H2SO4. Então, substância composta, ela é formada de mais de um tipo de elemento químico. Muito bem. Quais são as substâncias que compõem a cena da fotografia a seguir? Né? Vamos continuar aí, então. Ao observarmos a paisagem da fotografia, podemos destacar os principais componentes que formam o avião, a água do mar e ainda o ar, não visível. O que eles têm em comum? Existem diferenças entre eles? Você saberia caracterizar as substâncias puras e misturas? Deste modo, continuaremos a estudar a composição e as representações da matéria, bem como as propriedades que caracterizam substância pura e mistura. Muito bem, nós temos o avião aí. Ele, por sua vez, é formado por um monte de substâncias, né? Desde alumínio, aço, rebites de alumínio, placas de plásticos e assim por diante, né? Um monte de substâncias que são, na sua maioria, misturas, como nós vamos ver hoje, tá? Muito bem. A imensidão, as cores, a luz e a incontável variedade de materiais dos diferentes estados físicos compõem a beleza da paisagem retratada na imagem. Ótimo. Vamos continuar então. Classificação da matéria. O que vem a ser então uma substância pura? Quando utilizamos em química o termo água ou água pura, estamos nos referindo a um material formado somente por água, né? Essa substância pura, como as demais substâncias, apresenta temperatura de fusão, ebulição constante e ainda tem uma densidade específica, né? São as propriedades de uma substância pura: ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade específica. Muito bem, no caso da água, 1 grama por centímetro cúbico. Aqui são as moléculas de água representadas, né? Oxigênio vermelhinho, hidrogênio cinza. Nós temos aqui as propriedades dela: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, certo? E aqui nós temos o alumínio. O alumínio é uma outra substância pura, só átomos de alumínio, ponto de fusão 660, ponto de ebulição 2519 e a densidade 2,7. Por isso que nós temos aí equipamentos formados de alumínio que tem baixo peso, né? Baixa massa, né? Por quê? Ele tem uma densidade muito pequena. Você pega aí um frasco, um jarro de alumínio, ele é muito mais leve do que se ele fosse feito de aço inox, que predomina 98% ferro, tá? Muito bem, a densidade do ferro é 7,8, do alumínio 2,7. Aí. Assim, uma substância pura é composta de átomos ou moléculas iguais e, por esse motivo, apresenta propriedades químicas e físicas próprias. As substâncias puras podem ser classificadas em simples ou compostas, como nós comentamos com vocês. Agora nós temos aí a tabela periódica, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Nós temos atualmente 118 elementos químicos, certo? Cada um representado por um símbolo. Esse símbolo ele pode vir do grego, pode vir do latim, pode vir do nome de quem descobriu ou do país de origem, tá? Então nem sempre é igual o que nós conhecemos. Exemplo, potássio, K, vem de onde? Vem de cálium, né? Sódio vem de nátrio e assim por diante, certo? Sempre a letra maiúscula primeiro e a próxima letra, se tiver mais que uma letra, deverá ser minúscula, ok? Esses são os elementos, são divididos em grupos, que são as verticais, né, ou famílias, e as horizontais são os períodos, ok? Essas duas séries especiais aqui, elas estão contidas nesse quadradinho aqui, é a série dos lantanídeos e actinídeos, que nós chamamos de terras raras, que são elementos
difíceis de encontrar na natureza, certinho? Muito bem. Nós vamos depois entrar com mais detalhe, falando sobre esses elementos. Aqui é só uma apresentação para que você possa conhecer, tá? Vamos continuar. Da mesma maneira que a molécula de água é representada por uma fórmula química, nesse caso H2O, as moléculas das demais substâncias também podem ser representadas por fórmulas. Como vimos, a fórmula química é um modo de representar a quantidade de átomos de cada elemento químico que compõe a molécula. Ela é composta de símbolos para indicar quais elementos químicos estão presentes na substância e índice para indicar sua proporção, assim, quantos átomos de hidrogênio, quantos átomos de oxigênio tem. Quando não tiver somente um, não precisa colocar, né? Se tiver mais do que um, vai colocar. Então, no caso, H2O, certinho? Como vimos no modo anterior, além da representação por fórmulas químicas, também podemos utilizar um modelo para auxiliar na interpretação das características da molécula. Nesta obra, frequentemente usamos o modelo de esferas, em que cada elemento químico é representado por uma determinada cor e tamanho. Os átomos de hidrogênio, por exemplo, são representados da seguinte maneira, aí, com bolinhas cinzentadas, né? E aqui nós temos os exemplos aí, ó, a molécula de ozônio, O3, aí. A molécula do CO2, aí o carbono e o oxigênio, tá? Substâncias simples, substância formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Ela é classificada como ser uma substância pura simples ou apenas substância simples. Aí, só átomos de hélio, os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, são consideradas moléculas monoatômicas, só tem um átomo. Então, elas são representadas por somente um elemento químico, né? Gás oxigênio, é O2, certo? O elemento oxigênio sozinho é um elemento químico. Ele pode se combinar formando o O2 ou o O3, que no caso é o ozônio, né? Aqui, ó, oxigênio O2 e ozônio O3. Substâncias compostas, aí, ácido cianídrico, HCN, água, H2O e assim por diante. Agora, quando eu tenho uma mistura, é reunião de duas ou mais substâncias, que podem ser simples ou compostas, tá? Então, aí, como a mistura apresenta composição variável, elas têm propriedades diferentes daquelas apresentadas pelas substâncias quando estudadas separadamente, como temperatura de fusão, ebulição e densidade, tá? Então, o ar atmosférico é uma mistura, porque ele é formado de 78% de nitrogênio, 20% aproximadamente de oxigênio, 1% de argônio e os demais, outro 1% de outros demais gases, né? CO2, metano e assim por diante, tá? Então nós temos aqui um exemplo aí, tá? A molécula, a água do mar também é uma mistura, água e sais minerais, né? Certinho? Aí a maioria dos materiais que nos cercam e que utilizamos tanto na nossa alimentação como até utensílios domésticos e tal, o aço, né, é uma liga metálica de ferro, carbono, cromo e assim por diante. Se ele for aço inox, tem cromo, tem níquel na faixa de 4%, né? Nós temos mais de 30 tipos de aços diferentes, né? Os alimentos que nós comemos são misturas, né? As substâncias que nós usamos para o tempero são misturas, né? Então temos bastante tipos de mistura, né? Aí, uma característica das misturas é que seus componentes podem ser separados por processos físicos. Por exemplo, se recolhemos uma amostra do mar e deixamos evaporar, restará no fundo um material branco, que é o sal, né? Ou melhor, sais, que são vários sais, né? Não é somente sal de cozinha. O sal de cozinha está na proporção de 35 gramas por litro, mas existem outros sais também que nós não podemos comer, mas pode servir de alimento, de ração para animais ou até mesmo para fertilizantes, né? Ok? E continuando aí, ó, nós temos a primeira atividade então para a gente. Vamos lá. A partir de 1919, a Anvisa vai proibir a fabricação, importação e comercialização de termômetros e medidores de pressão que utilizam colunas de mercúrio como diagnóstico. O objetivo é evitar danos à saúde e ao ambiente, uma vez que o mercúrio é muito tóxico. Beleza? Sendo a temperatura de fusão do mercúrio menos 39, o mercúrio é o único metal líquido, né, na tabela periódica, ok? E a temperatura de ebulição 357,
Assinale em qual condição a seguir ele não poderia ser usado. Então vamos lá. O que você acha que ele não poderia ser usado então, né? Se a temperatura de ebulição dele é 357, aí ele não pode ser usado para medir um forno que tem a temperatura aí, alto forno de 2000 graus Celsius. Então seria essa a alternativa D, tá? Esse outro exercício mostra em laboratório um pesquisador começou a separar os materiais que iria usar de experiência, e ao pegar um metal ele derreteu na sua mão. Então esse metal tem baixo ponto de fusão. A nossa temperatura corpórea é 36,5, né? As mulheres quando estão ovulando chega até 37. Então olha só para você ver, se por acaso derreteu, é sinal que esse metal tem baixo ponto de fusão. Então se você for olhar aqui, qual o metal que encaixa nisso? Seria o gálio, 29,8 graus Celsius. Então ele que vai ser o metal que está representado aqui na nossa figura. Certinho, pessoal? Qual a explicação para que isso possa ter acontecido? Muito simples aí. O metal gálio apresenta temperatura de fusão 29,8 graus Celsius e em contato com a mão humana, que apresenta temperatura de 36,5, ele vai fundir-se ou funde-se, certo? É sinal que ele sofreu a fusão por causa disso. Muito bem. Embaixo agora nós vamos classificar essas substâncias que estão aqui em substância pura ou mistura. Bem fácil mesmo. Vamos lá. Sangue, ele é o quê? Uma mistura. O vinho, uma mistura de água, sais minerais, taninos da uva e assim por diante. A salmoura, água e sal, mistura. O granito, uma mistura trifásica formada por quartzo, mica e feldspato, também. O cobre, cobre é um metal puro, né? Então ele é uma substância, certo? Substância pura. Suco de laranja, uma senhora de uma mistura. Água, sais minerais, vitaminas, né? E assim por diante. A água mineral, também uma mistura. O ouro 18 quilates, 75% de ouro, 12,5% de prata, 12,5% de cobre, uma mistura. O ar não poluído, também uma mistura, né? Uma mistura de gases. A medalha de bronze é cobre e estanho, 80% de cobre e 20% de estanho, mistura. O alumínio puro, substância pura. E o leite é uma mistura. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Certinho. Tá. Então, pessoal, continuando aí. Tipos de mistura. A mistura pode ser classificada, então, como sendo homogênea ou heterogênea. Homogênea quando apresenta uma única fase. Heterogênea quando apresenta mais do que uma fase. Exemplo, água e óleo. Tá? Então, se ela apresentar uma única fase, ela é homogênea. Se ela representar mais do que uma fase, ela vai ser, então, heterogênea. Água e óleo, água e areia e assim por diante. Ok? Nós vamos parando por aqui. Depois nós vamos continuar na próxima, a segunda parte dessa aula. Obrigado.